Como declarações diárias podem destravar a sua vida e mudar para sempre a sua vibração e a sua vida. Vamos descobrir? Meu nome é Andréia, sou hipnoterapeuta, coach, terapeuta holística e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre neurociência. Neurociência e tem tudo a ver com as declarações. Vamos lá. Eu vou começar desde o começo para a gente ter uma base do porquê acontecem certas coisas, porque essas declarações, que a princípio podem ser muito estranhas, né? Falar assim, vou ficar repetindo aí uma frase, duas frases, três frases, e isso vai mudar a minha vida. Então parece muito surreal, parece muito holístico, muito feitiçaria, mas tem um fundo realmente mais científico por trás disso. Muito bem, vocês já perceberam, e eu acho que está muito claro para todo mundo, e todo mundo tem exemplos dentro da família, senão o exemplo pode ser nós mesmos, podemos ser nós mesmos, que muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente luta por essa coisa, a gente não consegue. Exemplo, nós temos, por exemplo, a vontade de enriquecer, de termos dinheiro para ter conforto, para ter coisas boas, também uma remuneração que seja suficiente para dar conforto para a família, enfim, todo mundo quer isso, quem não quer? Então, por que, se eu quero, se eu luto, se eu trabalho o suficiente para isso, por que muitas vezes eu não consigo? Muitas vezes o que tem por trás disso são crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são todas aquelas coisas que nós ouvimos desde criança, ou até desde a barriga da mamãe, tudo aquilo que sentimos diante de um problema ou diante de uma exposição a uma situação, tudo aquilo que vivenciamos ou tudo aquilo que nos é falado quando temos uma autoridade de poder. Por exemplo, a autoridade de poder pode ser um médico, não sei, que é formado numa universidade de grande renome, e para você aquele médico tem uma postura de poder. Então aquilo que ele fala, mesmo que não seja às vezes de medicina, aquilo que ele fala vai fazer muito sentido para você e você vai acreditar. Muito bem, aquilo que nós ouvimos ou sentimos ou presenciamos desde a barriga da mamãe até hoje, repetidas várias vezes ou repetida uma vez só, mas com forte impacto emocional, gera em nós uma crença que é instaurada no nosso inconsciente. Se fosse no nosso consciente, seria muito fácil, porque uma crença limitante, por exemplo, sobre dinheiro dinheiro não dá em árvore, ou todo rico é ladrão. No nosso consciente, a gente pode trabalhar isso falando assim, não, todo rico não é ladrão. Eu conheço gente rica que é honesta. E existem muitas pessoas ricas que são honestas. Então, conscientemente, eu trabalharia isso e eu desbloquearia qualquer coisa na minha vida. O problema é que não está no nosso racional, não está no nosso consciente, está muito atrás disso. Está instaurado no inconsciente. E como a gente instaura alguma coisa, alguma crença limitante ou não no nosso inconsciente? Como eu disse, existem várias formas. Quando a gente ouve repetidamente alguma coisa, como essa frase, dinheiro não dá em árvore, todo rico ladrão, homem é homem, então trai mesmo, ou, casamento, eu não quero casar, para que eu vou me amarrar, para que eu vou entrar na prisão? Então todas essas frases, mesmo que ditas de forma brincalhona ou descontraída, e mesmo que conscientemente a gente não acredite nessas frases, elas estão instauradas no nosso inconsciente pela repetição. O que é uma crença limitante colocada no nosso inconsciente de forma com forte impacto emocional? Por exemplo, uma esposa exemplar que resolveu voltar mais cedo para casa para fazer um jantar gostoso para o marido. Chega em casa e encontra esse marido com a empregada, ou com a vizinha, ou com uma amiga dela. Isso dá um forte impacto emocional e vai gerar uma crença limitante ou um trauma nessa pessoa. Concordam? Ela viu uma única vez, não existe repetição, ela pode trabalhar conscientemente de que isso aconteceu porque aquele homem era safado, ou porque aquele homem estava passando por determinado problema, mas não tem nada a ver com dezenas de outros homens que podem ser bons e abertos a um relacionamento novo com ela. Mas,
se tem um forte impacto emocional e é colocado no nosso subconsciente ou inconsciente, gerando um trauma e uma crença limitante, essa mulher pode, de forma inconsciente, falar: não quero mais namorar, não quero mais um homem para mim, e repetidamente encontrar homens que tenham o mesmo padrão para ela se afastar, ou padrões piores para que ela se afaste, se autossabotando. Então, o que é importante na nossa vida é termos clareza. Quais são realmente crenças que nós temos, quais são as crenças que não acreditamos mais e sabemos que são limitantes, para que a gente consiga tirar isso da nossa vida. Tirar ou minimizar ou substituir por crenças edificantes. O trabalho com crenças limitantes nunca vai acabar. Porque nós, por mais que a gente trabalhe, e a gente já vai falar aí do trabalho, que é a parte mais importante, né, como retirar isso, por mais que a gente trabalhe a crença limitante, a gente tem que lembrar que a gente está voltando para o mesmo ambiente. Então, se eu trabalho uma crença limitante de que dinheiro não dá em árvore, portanto é difícil conseguir dinheiro, eu trabalhei, redefini, e agora não acredito, meu inconsciente já não acredita mais nisso, destravando as inúmeras possibilidades que temos para ganhar dinheiro de forma mais fácil, eu volto para o meu ambiente. Se eu volto para o meu ambiente e não treino mais essa quebra de crença, eu volto a ouvir as mesmas coisas, a sentir as mesmas coisas, a ver exemplos da minha família, dos meus amigos com as mesmas coisas, a ligar a televisão e ver um noticiário que repete a mesma coisa. Então, a volta para o ambiente faz com que a gente volte o tempo inteiro a ter crenças parecidas ou iguais, ou reativar essas crenças limitantes. Infelizmente. E felizmente é que podemos, tendo consciência e clareza disso, trabalhar essas crenças limitantes várias vezes e de inúmeras formas diferentes. Hoje eu vou falar de declarações, que é uma das formas, mas existem várias e depois eu vou fazer outros vídeos sobre. Muito bem, exemplos de crenças limitantes que fazem com que a nossa vida não destrave. Vamos supor então que eu sou uma menininha, uma criança que nasceu num lar onde as crenças dessas pessoas é que nascemos pobre e a gente é pobre mesmo, e a gente trabalha muito porque pobre trabalha muito e ganha pouco. Mas rico também não vai para o céu. Rico é tudo ladrão, é tudo ruim, lembra? Então rico não vai para o céu. Então eu prefiro ser pobre, porque pobre trabalha muito, ganha pouco, mas é feliz, tem saúde e vai para o céu. Essa crença, ela está, na verdade, diluída em várias frases que a gente ouve falar aí por aí desde a nossa infância. Então, o que o nosso inconsciente pensa? Bom, se ser pobre significa trabalhar muito, porém, ser pobre me traz felicidade, diversão, me traz saúde e ainda me garante que eu vou entrar no reino dos céus porque eu sou pobre, eu não vou deixar essa mocinha aí trabalhar e crescer, porque se ela crescer, ela pode ficar rica, se ela ficar rica, ela não vai ter tudo isso. E eu quero que essa mocinha, essa Andréia aí, tenha tudo isso, que ela seja feliz, tenha saúde, que ela vá para o céu. Esse é o pensamento do nosso inconsciente. É absurdo? Mas lembre, inconsciente é inconsciente. O inconsciente não trabalha de forma racional. Então, se eu tenho uma crença dessas instaurada, o que acontece na minha vida? Eu trabalho, falo assim, nossa, eu estou indo super bem nesse trabalho e eu quero ganhar mais. Então eu começo a vender, sei lá, produto, lingerie, começo a ganhar mais. Aí eu começo a ter mais sucesso no meu trabalho, eu faço um curso, melhoro um pouquinho, de repente eu troco de trabalho, dobro o meu salário. E aí começam a acontecer coisas estranhas. Eu adoeço bem na primeira semana de trabalho, meu carro quebra e eu chego atrasada. Eu começo a me auto-sabotar, falando assim, eu não gosto muito daquele fulano, não. Meu gerente não gosta de mim. E aí eu começo a me auto-sabotar para perder isso, voltar à estaca onde eu estava, que me garante ser a pessoa que vai merecer o reino dos céus, vai merecer ser feliz, vai merecer ter amigos e vai merecer ter uma boa saúde. Para quebrar este padrão de ganho, perco, eu vou precisar quebrar essa crença.
Muito bem, outro exemplo clássico, e muitas mulheres vão agora se identificar comigo. Sabe quando você faz de tudo para emagrecer? Aí você emagrece, mas aí justamente quando você chegou no limite lá, eu queria emagrecer 10 quilos, emagreci 9,5 kg. Falei assim, nossa, tá ótimo. Pô, falta só meio quilo, aí eu tiro de letra. Uma semana a mais eu já emagreço. Aí você é convidada para uma festa, você vai e fala assim, pô, emagreci 9,5 kg, eu mereço, né? Comer um pouquinho mais. Beleza, e tá certo, merece mesmo, tá? Não é para ser louco, o louco do fit e não comer mais nada nunca mais. No dia seguinte, acontece que te chamam para uma pizza e falam assim, pô, aquele cara tava me paquerando na festa, eu vou na pizza. Aí come a pizza. Poxa, já quebrei 2 dias de dieta, essa semana eu não vou me dar o direito de não ir à academia, porque, enfim, né, uma semaninha eu não vou fazer nada. E aí eu me auto-saboto, volto ao peso que eu estava antes, ou pior até, hein? E isso também é uma crença limitante. Quais crenças podem estar instauradas aí? Minha família é toda gordinha, eu nunca vou ser magra. O que o seu subconsciente lê com isso? Poxa, eu gosto da minha família, eu amo a minha família, eu quero pertencer a esta família. Se eu emagreço, eu deixo de pertencer a essa família, deixo de ser essa família, deixo de ter uma família, deixo de ser amada. Ou outra crença limitante, acontece muito com mulheres. Poxa, você tem um corpo gostosão, embora conscientemente é o que a gente deseja, inconscientemente pode ser uma trava. Porque se eu tenho um corpo gostosão, meu marido pode ficar com ciúmes, eu posso perder meu marido. Ou então, eu sou mãe, ter um corpo de gostosa pode fazer com que meus filhos se envergonhem. Mais legal é ter uma mãe mais cheinha, né? Seios fartos, mais cheinha, que faz aquela comida gostosa de domingo e chama toda a família para compartilhar da comida dela. Então, essas crenças estão instauradas, inclusive, principalmente em famílias como a minha, né, espanhola, família italiana, que tem aquela coisa da mama, que chama todo mundo para comer no domingo. Então, você vai se auto-sabotando e se deixando engordar para pertencer à família, para ser uma boa mãe, para não dar ciúmes ao marido. E volto a dizer, todo esse movimento é inconsciente, não adianta você aí do outro lado da tela ficar se justificando, que louca, imagina que eu vou pensar numa coisa dessa. Não pensa mesmo. Nós não pensamos. Nosso inconsciente é que trabalha, sem racionalizar. E se a gente soubesse de tudo isso, a gente já tinha curado essas dores da gente. Muito bem. Então, como eu disse, forte impacto emocional é uma forma também da gente criar uma crença, mas eu não vou criar uma crença aqui edificante com forte impacto emocional. Até é possível através de hipnose, através de PNL, através de inteligência emocional. Existem trabalhos e movimentos com isso, mas não é o intuito aqui nesse vídeo. Podemos também quebrar essas crenças através de pessoas de peso, né, que tenham, que a gente admire falando sobre isso. E aí eu vou quebrando crenças. Mas aí essa crença tem que estar mais no nosso consciente do que no nosso inconsciente. E são crenças que não estão tão lá dentro como as crenças adquiridas do 0 aos 8 anos, ou crenças adquiridas pelo sentimento da mamãe quando a gente estava lá dentro e ela estava grávida. Então, como descobrir minhas crenças e como trabalhar essas crenças? Como descobrir? Vamos lá. Eu vou dar umas dicas rápidas, mas vocês vão ter um trabalhinho de casa, tá? Porque não existe milagre. Primeira dica, a gente precisa saber quais são as áreas da nossa vida que estão em baixa. Provavelmente, nas áreas da nossa vida que estão em baixa e que recorrentemente eu tenho problemas, é onde eu tenho mais crenças instauradas. Então, a gente precisa começar por aí. Então, vamos supor que eu saiba que eu sempre emagreço, mas depois engordo. Ou eu sempre tenho relacionamentos abusivos. O cara parece um amor, parece lindo, ótimo, e depois de meses ele começa a me ignorar, me tratar mal, enfim. Ou então, eu consigo emprego, perco emprego, consigo dinheiro, perco dinheiro. Você vai saber onde você tem crenças por aí. Existe uma ferramenta que se chama Roda da Vida, que é uma ferramenta perfeita para quem quer detectar quais são os assuntos, as áreas da vida que estão piores. Então, pesquisa aí no Google
roda da vida. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada aspecto da sua vida e vai descobrir aí qual é o lugar ou quais são os lugares que você vai precisar mexer com as crenças. Segundo passo, listar crenças. Então tá, descobri que o meu problema é relacionamento. Então começa a listar tudo que você ouviu, tudo que você se lembra de relacionamentos. Ai, meu pai falava tal coisa, mesmo que para você conscientemente agora seja um absurdo. Você imagina, nunca acreditei no meu pai. Não interessa, ouviu, coloca. E faça esse trabalho por alguns dias, porque o seu inconsciente vai jogar para o seu consciente, em forma de sonhos ou no insight. Você está na rua, está na academia, de repente você lembra, nossa, minha mãe falava tal coisa. Anota tudo. Todas essas crenças estão instauradas de alguma forma, mesmo que conscientemente você não acredite. Muito bem, tem uma lista de crenças. Acreditando nelas ou não, nós vamos fazer declarações dessas crenças. Ou seja, eu vou escrever o contrário. Vamos supor, meu problema é relacionamentos. Eu tenho dedo podre, na nossa família as mulheres têm o dedo podre mesmo. Todas as mulheres se envolveram com homens alcoólatras. Essa é uma crença que pode ocorrer em qualquer família, tá? Se vocês forem ver padrões familiares, são assim. Muito bem. Então, toda mulher da minha família se envolveu até hoje com homens alcoólatras, mas eu quebro essa crença. Ou todas as mulheres da minha família se envolveram com homens alcoólatras porque não tinham consciência de crenças limitantes. A partir de hoje, eu vou escolher não me relacionar com homens alcoólatras, mesmo pertencendo a esta família. Eu vou ser diferente desta família, onde as mulheres se relacionam com alcoólatras, para ser um exemplo para elas, para melhorar a vida delas e a minha. Então você vai escrever tudo que você acha que é de edificante. Lembra que quando a gente tem um padrão familiar, muitas vezes a crença é: eu não posso quebrar essa crença, não posso quebrar este padrão, porque se eu quebrar não vou pertencer mais a essa família. Então tente escrever coisas que façam você pertencer à família, mesmo quebrando a crença. Da maneira que eu falei, até hoje as mulheres da minha família se envolveram com homens alcoólatras, porque não sabiam sobre crenças. Eu vou quebrar este padrão, ou eu estou quebrando este padrão agora, e vou ajudar essas mulheres a serem diferentes, a serem melhores. Tá certo? Então, para cada crença limitante, você vai escrever uma ou duas declarações. Depois de escrever essas declarações, você vai listá-las. Vão ter declarações que são bem parecidas, você vai arrumar, tirar declarações parecidas. Às vezes, fazer em uma declaração só quebra de 3 ou 4 crenças, né? Você vai tentar resumir isso em algumas crenças, em algumas declarações, perdão, e você vai usar da seguinte forma. Primeiro, sempre que possível, você vai declarar isso em voz alta. Por que em voz alta? Porque você está se ouvindo. Então você pensa, você pensou uma vez, falou e ouviu. São 3 formas de você trabalhar a crença. De preferência, nos primeiros 5 minutos que você acorda. Porque nos primeiros 5 minutos que a gente acorda, a gente ainda está naquele estado onde o inconsciente ainda está trabalhando e o consciente também, porque ele está despertando. Então, esta ponte entre consciente e inconsciente está fortalecida. Se eu faço as declarações desta forma, neste momento, muito mais facilmente elas vão entrar no meu inconsciente. E repete. Quanto mais você repetir, melhor. Agora, como eu disse, existem outras formas. No próximo vídeo, eu vou ensinar como quebrar crenças através de pontos da acupuntura, que são os meridianos utilizados no EFT. E olha, esse EFT mudou a minha vida, porque eu comecei por aí, não comecei por declarações não, que são mais fáceis. Eu fui direto no Power, fui direto aí, chorei horrores no dia que eu fiz, mas eu descobri crenças que eu não pensava ter, e mais importante, além de descobrir as crenças, eu já quebrei com elas no mesmo dia. Então foi incrível o meu trabalho. Foi uma noite que eu estava triste, sentei no chão do banheiro, deixei a ducha trabalhar aí no meu relaxamento, fiz o EFT e foi incrível. Então não percam o próximo vídeo, tá bom?
Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. Se fizerem, coloca nos comentários o que vocês acharam, como tá sendo. Eu adoraria saber se eu contribuí de alguma forma na vida de vocês. Gente, obrigada. Beijos.